Olá, para você que está assistindo essa live gravada. Hoje eu vou receber um convidado super especial, Maurício, e a gente vai conversar sobre a importância dos tratamentos naturais. O Maurício, ele é especialista na medicina chinesa e ele vai trazer para a gente aqui algumas informações bem relevantes. Eu vou chamar ele aqui. Enquanto o Maurício acessa aqui o convite que eu enviei para ele, nós nos conhecemos num evento que a gente participou. O Maurício estava numa temporada aqui no sul, aqui em Floripa, em Florianópolis, e a gente participou de um evento de final de semana. E eu achei muito legal o trabalho dele. E a gente acabou se conectando por ter algumas questões muito parecidas dentro da medicina integrativa que eu trabalho e da forma como ele trabalha também. Maurício, tentei te mandar o convite, vamos ver se vai. Convidar, vamos ver se agora vai. Mandei o convite para você, veja se aparece aí, Maurício. Opa, Oi, Bruna, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Você está me vendo? Estou, aham. Você também consegue me ouvir bem? Tá sim, tá perfeito. E Maravilha, aí, como é que que você bom. tá? Obrigada por estar aqui comigo hoje, para a gente ter essa conversa. É um prazer te receber. Eu que agradeço esse reencontro novamente, né? De uma outra forma, mas não deixa de ser um reencontro. Muito feliz Perfeito. pelo convite de antemão, tá? Maravilha. Enquanto eu estava te chamando para você entrar e receber o convite, estava explicando que a gente se conheceu num evento, que você estava aqui para o Sul fazendo uma temporada, e aí a gente acabou se conectando por ter um trabalho muito parecido. Então, conta pra gente um pouquinho de onde você é, queria que você se apresentasse, depois também vou me apresentar, porque provavelmente a gente acaba tendo também pessoas do teu perfil que entram, então Sim, a gente faz essa sim. troca aí. Eu queria que você, né, se sentisse bem-vindo e que você pudesse contar um pouquinho do teu trabalho, de você, o que você sentir. Perfeito. Então, primeiramente eu sou de Castanhal do Pará, né? Por formação sou enfermeiro, né? Me formei em enfermagem e comecei a dar aula cedo, né? Fui fazer um curso de capacitação já no início da graduação e quando eu estava quase para finalizar eu fui convidado para ser professor, né? E Legal. adentrei nesse mundo da docência que até então não era algo que eu esperava, né? Adentrar e as coisas foram acontecendo. Nesse meio do caminho aí, o meu pai é acupunturista, né? E ele estava quase para terminar a especialização dele. Eu nem tinha nem comentado com você, né, sobre isso lá no Não. Sul. E ele me lançou o convite. Meu filho, vamos dar início na pós, ver se você gosta, tudo. E, Bruna, foi muito incrível que desde a primeira aula eu me identifiquei, né? Falei, cara, é isso, né? Então, eu agreguei a enfermagem junto com as terapias integrativas, complementares, holísticas, né? Como as pessoas queiram denominar ou chamar, e a partir dali fez muito sentido, né? Eu comecei a fazer os atendimentos, comecei a ministrar curso voltado para as medicinas naturais, e daí então, hoje eu estou mais estabelecido com as medicinas do que com a própria enfermagem, né? Não Sim. que a enfermagem não serviu, não foi importante, foi sim, a enfermagem ela fez eu descobrir o meu lado docente que até então eu não sabia, né? Legal. E consequentemente depois veio as terapias e a gente está aí nessa caminhada tentando se ajudar e ajudar o próximo da forma como a gente pode, né? Fui para o sul, Bacana. né? Perdão, pode falar? Então, eu fui para o sul, tive a oportunidade de conhecer a Bruna, né, através de um retiro que se chama Salto Quântico, né, que foi Sim. sobre autoconhecimento, ancestralidade, enfim, foi um retiro bem profundo. E depois disso eu acabei retornando, precisei voltar para o meu estado, mas vim com essa bagagem de
amizade, de conhecimento. Eu digo muito assim, sabe, Bruna, que a minha ida para o Sul, ela foi mais de desenvolvimento de olhar para si do que profissionalmente falando, né? Hoje, estando aqui, eu olho com esse olhar, mas foi fora de série, foi uma experiência assim maravilhosa. Que bacana. É muito legal ter experiência de morar um tempo em outros lugares. Eu acho que, assim, Sim, sim. né, a gente acaba não fazendo tanto intercâmbio, é mais na época, usa muito esse termo na época que a gente é mais adolescente, mas fazer Ah, esses intercâmbios, assim, durante a vida, eu acho super válido. E é legal até para você saber se é um lugar para voltar, se de repente é um lugar, né? Assim, conhecer novas pessoas, novas culturas, sentir, né? entender. Você nunca Uhum. vai ter Uhum. certeza se você não fizer, não tiver uma experiência. E você sabe que você é super bem-vindo para cá sempre que você tiver intenção, né? Vir para eventos, enfim, vai ser sempre Sim, muito sim, bem-vindo. sim. E que legal saber que teu pai já tem, então, essa. Você não é assim o primeiro da família a trabalhar com essa parte de saúde, Uhum. acaba vindo já Uhum. uma herança aí. Que show! É, foi de raiz, né? Eu fui vendo ele fazer os atendimentos e eu fui entendendo melhor como é que funciona esse olhar holístico para as pessoas, né? Foi daí que eu me identifiquei, foi daí que eu adentrei, foi aí que eu comecei a olhar para as pessoas e para mim de uma outra forma, né? Eu costumo até falar para a gente que é das medicinas naturais, né? Uma pessoa chega para a gente com determinada situação, alguma determinada dor, a dor para a gente ela não fala tanto, né? O que fala é o olhar holístico, né? O que está causando a dor, né? A gente vai em cima da raiz e não propriamente dito só a dor em si, que infelizmente é o que a gente costuma ver acontecer, né? Eu tive experiências de conhecer pessoas do sul, né? O pessoal do digital aí, Sim. que uma pessoa que teve um problema numa lombar, que ele foi diagnosticado para o médico fazer a cirurgia nele, né? Só que o que foi que ele fez, Bruno? A opção dele, ele falou, cara, eu vou para o Peru, eu vou para uma tribo indígena, que lá tem tratamento, eu vou fazer. Né? E ele fez o tratamento, voltou, não precisou fazer a cirurgia e hoje em dia está aí. Né? O cara está com a saúde em dias, né? Bacana. Com o tratamento natural. Esse relato que você traz é algo tão valioso, porque tem tanta coisa, tem tanta informação aí. Primeiro aspecto, a pessoa confiar que ela vai ficar boa. Já começa aí. Uma pessoa que acredita que tem uma doença incurável, provavelmente ela nunca vai curar essa doença. É, Então ele confiou no tratamento, confiou, também pediu ajuda, porque uma pessoa que não é da área de saúde tentar fazer um movimento assim sozinho, mesmo a gente sendo da área da saúde, fazer algo sozinho quando você está passando por uma situação é delicado, porque tem muita coisa envolvida. Então, que legal esse relato. É muito bonito assim saber de pessoas que de fato são corajosas, porque encarar esse tipo de coisa é muito legal, né? sim. Assim, é muito show. Bom, perdão, pode falar. É tão interessante isso que você falou, de fato levantar a mão, pedir ajuda, adentrar nesse mundo. Teve uma pessoa que eu fui para um evento dele, que ele me convidou, quando eu estava aí ainda, né? Foi alguns finais de semana antes de eu ir embora, e ele descobriu que ele estava com CA na tireoide. Ele é da área da saúde também. E ele optou em ir para o Peru se tratar com a medicina indígena. E muita gente questionou ele, né? Falou, Fulano, por que você vai procurar se tratar assim, se você poderia só fazer a cirurgia, né? Visto que esse é um câncer mais simples relacionado aos outros, né? Sim. E ele falou que não, que ele iria para a tribo, porque ele queria saber a raiz do câncer dele. Porque se ele fosse só fazer a cirurgia, ele iria tirar, né? E ia fazer os atendimentos ali, os procedimentos que era necessário, mas ele não ia saber o porquê que aquilo causou. Né? E de acordo com a medicina energética, ela fala que pessoas que guardam muita mágoa, pessoas que guardam muito, né? Você não consegue externalizar aquilo que você sente vontade de falar. Isso acaba acumulando. Isso pode chegar no ápice, que pode gerar um câncer na pessoa futuramente, né? E como ele falou, cara, para mim eu deduzi foi isso que aconteceu, né? Eu fui uma pessoa que eu já engoli muito sapo na vida. Então hoje eu já externalizo mais isso, né? O que eu sinto vontade de falar, que tem coerência, eu coloco isso para fora. Então esse relato dele também foi muito bacana para a gente entender como é que funciona o processo da doença, né? De uma outra perspectiva, de um outro olhar. E mais uma vez, assim, né, um paciente diferenciado no sentido de autorresponsabilidade. Sim. Porque o que a gente percebe muito conversando com as pessoas é uma tentativa de terceirizar.
né? Então, assim, ele não, ele abraçou, ele olhou para a situação e falou assim: não, eu quero descobrir o porquê para eu poder, de fato, acessar a minha cura, né? Acessar a autocura, conseguir chegar aonde é preciso, fazer o processo. E eu também costumo dizer, né, Maurício, a gente é uma somatória de coisas da nossa vida, memórias, mas também dos nossos antepassados. Então, às vezes, pode ser, inclusive, eu vejo a doença como um indicativo para a gente direcionar a nossa vida. Então, se isso está acontecendo comigo, claro que eu tenho várias questões da minha vida que, de repente, meus rituais diários não estão legais, eu preciso melhorar, mas também pode ser que os meus antepassados, de alguma maneira, queiram que eu faça diferente o que eles não puderam. Então, isso é como se fosse um resquício ancestral, não tem nada de místico, é só pensar mesmo no que traz a gente até aqui, né? Somos metade pai e mãe, avós, e assim seguimos. Com Então, só certeza. aí também traz pra gente indicativos de que se tá vindo algo, é o momento de você parar, compreender, entender que o caminho que você estava fazendo talvez não seja o ideal, né? É um momento de análise, autoanálise, precisa ser. Quando a gente olha Eu para digo isso muito com assim, responsabilidade. com certeza. Eu digo muito assim, sabe, Bruna? Eu cheguei num momento da vida que eu falo que tudo que acontece comigo, eu não digo por quê, eu digo para quê, né? O que que isso quer me ensinar, né? É o que você falou. Será que não é o momento de mudar, recalcular a rota, né? Será que não é o momento de ir por aqui? Porque você falou uma coisa muito importante e ele falou sobre isso, né? No relato dele, ele fala, cara, eu vou me curar de uma coisa que eu mesmo deixei a cometer em mim, né? E foi muito legal isso que ele falou, e foi justamente casou com o que você falou. Às vezes a gente mesmo se coloca em situações, né? E às vezes a gente precisa olhar para si e buscar entender da melhor maneira, como você falou, nessa questão da ancestralidade do Guinho, e compreender que às vezes a gente acolheu e a gente foi recebido da melhor forma que puderam dar pra gente, né? Os nossos pais, os nossos avós, as pessoas têm essa dificuldade de entender, né? Tem gente que fala, porque a minha mãe é assim, meu pai é assim, tá, beleza, mas como é que foi a criação com os avós, né? Como é que foi, como é que esse amor foi chego até eles, né? A Tem gente só muito dá disso aquilo também. que tem. Então, muitas vezes é complicado, porque hoje a gente tem acesso a muita informação, a gente consegue fazer uma comparação que alguns anos atrás os nossos pais, na verdade, eu costumo brincar, né? Eu falo isso mais para os pacientes dentro do consultório, que a gente acaba tendo um espaço mais intimista. Eu nunca falei em live, mas Sim, sim. assim, os nossos pais, eles acabavam sendo igual os animais. Vamos pensar assim numa girafa, né? Uma girafa acabou de nascer. Ela vai ter o processo ali, né, como um mamífero que vai ter o pai cuidando, mas ela já nasce andando. Ela se Sim. vira. Então, nós não. Nós temos todo o processo que ainda fica ali um ano, pelo menos, maturando fora da barriga. E aí, eu costumo dizer que os nossos pais, mais um tempo atrás, eles eram dessa forma. Era meio que assim, vai pro mundo e resolve a vida. E Perfeito. agora, você vê, tem filhos, nada contra, mas tem filhos que ficam com 40 e poucos anos morando na casa dos pais. Então, é um universo diferente, tá todo mundo aprendendo como lidar com essas novas coisas que estão acontecendo, porque também Sim, o custo de vida aumentou. A gente entra numa outra nuance, que não é o foco aqui, sim. mas entra muito Uhum. nesse aspecto de que as coisas vão mudando e, consequentemente, a gente também precisa ter postura perante as coisas que estão acontecendo na nossa vida. É claro que tem fases e fases, tem coisas que não tem como a gente peitar e fazer, mas, no geral, boa parte também das coisas, como no caso que você trouxe, ele percebeu que ele estava deixando acontecer. E aí, Uhum. com isso, ele acabou tendo essa doença, né? Esse sintoma no corpo. Uhum. Mas, em contrapartida, também ele pegou cedo, pelo que você trouxe. Então, Foi, foi. Uhum. isso é muito, muito positivo, né? A gente tem E, e, incidências e o bem, corpo bem humano, Bruno, boas. o corpo humano é tão interessante que ele falou na live, ele falou que a tireoide dele não aumentou nem diminuiu, continuou do mesmo tamanho. O que é mais interessante foi isso. Quando ele Que falou bom. isso, eu fiquei pensado, eu falei, cara, sério? Foi. Tá do mesmo tamanho, não alterou em nada. E o cara canta muito bem, toca muito bem, e tem coisas assim que a gente olha que a gente fala, é vai além do físico, né? Vai além do físico. Com certeza. Eu tava E numa roda. Pode falar. não, não, mas é só finalizando essa coisa da amígdala, né? Assim, se a gente for parar para analisar, quando eu olho dentro do que eu estudo, e talvez não sei se é complementar ao que você também conhece,
mas ela tá sim, muito ligada à voz mesmo, né? O fato de você, às vezes, ter receio de se colocar, território, a você, de repente, ter medo de falar as coisas e não ser bem aceito. O que sim, passa com a gente hoje, né? sim, No mundo, dependendo do lugar onde você vai, se você, de repente, fala alguma groselha, você é cancelado. Então, sim, essa coisa que a sim, gente está vivendo nesse mundo, que também a tua fala acaba se sendo muito mais pessoas do que antes. Antes você falava para teus amigos e era aquilo ali. Agora não, você fala na internet, consegue ter um acesso a muita gente, né? Então, quando a gente fala da Mila sim, Garganta, tem muito essa conotação sim. mesmo, que foi a reclamação dele. Como é bonito e as coisas se encaixam. Bastante, bastante. E, e é interessante, você falou uma coisa que antes não, mas hoje as pessoas já têm uma facilidade maior de se expor, de falar, Sim, né? De falar o que pensa. Eu costumo falar muito assim, sabe, Bruna? Não é você falar de qualquer jeito, é você ter congruência do que você vai falar, mas que não tem problema em você falar o seu ponto de vista. E hoje as pessoas têm muito medo disso. É o medo do cancelamento, é o medo do que o outro vai pensar ou deixar de pensar. E é aquele ditado, né? Ninguém paga nosso boleto. Então eu digo para todo sim, mundo, fique em paz e externalize o que você acha, o que você pensa, se tiver congruência com aquilo, né? E sustente a sua opinião. não, Infelizmente, a gente, como você falou, a gente vive num mundo que hoje é muita informação. Então, as pessoas elas querem se expor, elas querem falar, mas elas não conseguem, né? É aquele receio, né? O que os outros vão pensar. Então, tem muito exato. isso também. E também, às vezes, eu percebo assim, né, que a gente entra numa questão. Tem muita gente muito boa se diminuindo. Tem muita gente que, no final das contas, tem muito conteúdo agregador e que, às vezes, olha para o lado e acaba se sentindo que não está pronto, achando que precisa fazer mais uma formação, mais alguma coisa. Então, tem que tomar muito cuidado. Se aquilo é uma verdade para você, não fica questionando ela, né, Maurício? A gente precisa ter muito certo o que é importante pra gente e colocar a boca, né? Fazer o negócio Sim, acontecer, com falar o que certeza. pensa Sim, e ir pra sim. cima. Porque E senão ninguém Bruno, faz por nós. eu costumo, realmente, isso eu costumo falar muito assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de sustentar a minha opinião. Gosto ou não gosto, eu sempre sustentei aquilo que eu tenho como princípio e aquilo que eu acredito que é certo, sabe? Eu sempre fui aquele cara que o não, não, o sim, o que é certo, o que é errado, é errado. Acabou. Pra mim, eu sou muito assim, sabe? E eu digo muito assim que pra mim, ter esse ponto de vista, isso me ajudou muito a crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, até hoje, né? Continua essa Excelente. construção aí. É uma E às coisa que eu vezes não a abro a mão. gente, sem dúvida, às vezes a gente demora um pouco, porque a gente também tá. Se a gente for olhar, até os nossos 26 anos, a gente está formando a nossa Hum, personalidade. É claro que muito, muito antes a gente já sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente tolera. hum, Mas se hum, falando mesmo de vivência, imagina, 26 anos. Não é muito nem pouco. É uma quantidade razoável de vida. sim, Mas com até ali você está certeza. absorvendo. Então, depois disso, você consegue ter muito mais clareza. E se a gente for parar para analisar, 2/3 da nossa ali, infância, adolescência e começo da fase adulta é uma fase ainda de adaptação, de conhecimento, de interpretação. Então, assim, eu acho muito errado o fato da gente escolher uma profissão com 17 anos. Mas, tudo É, bem, a gente pode mudar sim, depois, né? Mas você não tem sim, ainda noção. E aí, o que que acontece também? Muitas pessoas acabam se formando, às vezes até trabalhando na área, ou não trabalhando na área, se frustrando, hum, né? Então, sim, tem algumas coisas que entram aí. Mas voltando nessa parte de dores e tudo mais que a gente estava sim, conversando, o meu conhecimento da medicina chinesa, ela é um pouco mais superficial, mas de alguma forma eu compreendo que quando a gente está falando, por exemplo, da parte ali dos meridianos e tal, até queria que você trouxesse para a gente um pouco dessa, sim, sim, dessa visão, assim, se você quiser aprofundar, que às vezes a só. gente pensa assim, ah, tá com uma dor no joelho. E aí a pessoa pensa que tem que tratar aquela questão. Mas, na realidade, o joelho está linkado com muitas outras coisas, porque envolve as articulações, não é isso? Como é que. Eu vou começar falando para ti assim, o que acontece? Antes de adentrar de fato na medicina chinesa, quando a gente fala de medicinas naturais, né? Às vezes você falou a pessoa está com uma dor no lugar e ela pode Uhum, falar outra coisa. Vou te dar um exemplo. Eu estava numa roda de conversa no sul e a gente conversando sobre essa questão de locais de dor, né? E eu conversei, eu falei com um rapaz lá, eu falei, olha, cara, para a medicina chinesa, ele fala que o nosso lado direito
ele tem a ver com o lado feminino e o lado esquerdo tem a ver com o lado masculino, né? E ele relatou e falou, Maurício, repete para mim, por favor, que tu me descreveu agora. Eu falei, é isso, o lado direito é o feminino, o lado esquerdo é o masculino, né? Aí eu falei, mas por que tu quer saber? Aí ele falou, cara, porque o meu lado esquerdo tá todo paralisado, né? Então, o que estava acontecendo no relacionamento dele? Ele estava só querendo tomar o papel de marido e estava deixando a esposa fazer o lado dele. Eu falei, cara, o lado dela, né? Eu falei, cara, vocês têm que reconciliar isso aí para, consequentemente, a dor parar. E foi o que aconteceu, né? Então, Legal. olha só, se ele vai numa pessoa que não tem muito essa visão holística, a pessoa vai entender que a dor ali é uma dor, né? Não tem um porquê, né? Vai Não ficar identifica o que está tratando sendo. aquela questão específica, e aí entra um ponto, Uhum. sabe? Só um parênteses no que você está falando. Aí você cria um paciente que ele acaba sendo, na verdade, viciado no teu trabalho. É, E aí, é. assim, eu sou totalmente contra. Porque um paciente, ele precisa, Uhum. na verdade, compreender o processo dele e ter a capacidade, a autonomia de passar de fase, né? Dele conseguir Sim. compreender e ir para um próximo nível. Então, é muito legal a gente ter acesso a isso que você está trazendo, de levar essa pessoa a uma compreensão, porque a partir do momento que ela traz isso para consciência, ela É, consegue fazer a inversão. com certeza. Ó, outro exemplo, dor no joelho. Dor no joelho a gente fala que são pessoas que têm dificuldade de ceder alguma coisa na vida, naquele momento. Uhum. Sabe aquela pessoa que só é ela, só é ela? Não, só é o que eu falo, só é o que eu falo. Então, a dor no joelho também ela tem a relação com isso, né? Dores nos ombros, pode ser pessoa que esteja carregando muito peso na vida, né? Tipo, o que é que tu não Sim, quer saltar, né? Tu quer levar, tu quer carregar tudo? Quer ser o salvador da pátria, né? Vamos dizer assim? sim. Então, todas essas locais de dores, eles têm essa correlação com esse tipo de situações também, né? Bacana. E na medicina chinesa, quando você fala de canais meridianos, né, são os canais meridianos que passam do nosso corpo, né? São aonde vai ser colocado a agulha, por exemplo. Porque quando a gente fala de medicina chinesa, Bruno, as pessoas associam muito com agulha, né? E não é Já só vai isso, né? pro A lado da medicina chinesa ela é um acupuntura. mundo, isso. A medicina chinesa ela tem aurículo, né? Que é aquela sementinha que a gente coloca na orelha. A Mostarda, gente tem a né? isso, você pode ser uma semente de mostarda, né? Aí, Maurício, como é que funciona a aurículo? A aurículo, você vai pegar a orelha, né, da pessoa. Se você inverter ela de cabeça para baixo, ela é um feto, né? Então o corpo dela é dividido todinho na Legal. orelha. Então lá tem a parte do útero, tem a coluna vertebral, né? Tem a cervical, tem a parte do braço, é dividido tudinho. Então Que legal, conforme não o sabia passo disso, não. se você pegar uma orelha e botar de cabeça para baixo, ela é um feto todinho. E Que lá vão ser isso? divididos. É porque a gente chama de microsistema, né? Tipo, tem a microsistema da orelha, tem a microsistema da face, tem a microsistema do pé, que o corpo é dividido lá, que é na massagem nos pés, né? Que é reflexologia. Então a gente consegue também ajudar e auxiliar no tratamento dessa forma. Aí a gente tem moxa ou moxa, que chamam, né? Que é uma erva de artemisia, que a gente ajuda principalmente quando é em caso de cólica, né? Porque ainda tem isso. Maurício, a mulher está com cólica, beleza, mas o que é que está causando a cólica, né? A gente não trata só a cólica em si. Então, Uhum. tem tudo isso também. Né? A gente tem a ventosa, que é polêmica, né? Mas eu costumo falar muito assim. É um tema polêmico, sabe, Bruna? Mas eu percebo que a maioria dos profissionais que criticam, não generalizando, mas se você for parar para ver, é uma galera que não é da área. Sim. Se tu olhar, a pessoa nem formação tem medicina chinesa. Mas Uhum. tudo bem, eu respeito a opinião, né? Mas quando você conversa com uma pessoa que é da área, tu vê que não é bem do jeito que as pessoas falam, como funciona, né? Não é simplesmente pegar um copo e colocar no corpo, né? Vai além. E também acredito que tem uma questão, né? Que eu acho que é a mesma influência que a gente também tem com a medicina tradicional, a medicina de Hum, medicamentos, né? A medicina, sim, você sim. como enfermeiro, né? Que vai lá pega aquele problema, o problema aconteceu, teve uma batida, teve uma questão, isso chega no hospital, é um tipo de Hum, medicina, né? Existe a sim, sim, medicina sim. preventiva e existe a integrativa, né? Que a gente também se engloba Hum, na preventiva. hum, Mas se a gente for hum, parar para analisar esse caso que você está falando, talvez da ventosa,
Sim, pode ter sim. a ver também com um certo preconceito, porque até um tempo atrás, pelo pouco que eu entendi, quem fazia Uhum. medicina chinesa, na verdade, tinha alguma questão relacionada à medicina tradicional. Não poderia não ser. Aí depois parece que abriu. Eu tava lendo algumas coisas, eu não sei até que ponto Uhum. também isso é verdade, né? Mas Entendi. assim, parece que abriu Uhum. essa possibilidade para igual eu não tenho um CLM, né? Eu sou Sim, terapeuta. sim, Então, sim, perfeito. acaba que abre Uhum. possibilidades também para a gente conseguir trabalhar de maneira muito séria, credenciada Sim. pela ABRAT, Uhum. enfim, mas não tem que ter essa necessidade do curso de medicina. Você É. consegue ter essa visão muitas vezes Uhum. baseada no Sim, teu sim, também histórico de vida, no teu conhecimento no perfeito. consultório. Uhum. E isso é muito legal. Só que daí gera esses burburinhos. Porque no final das contas, às vezes, Nossa. aquilo que a pessoa entendeu Uhum. na formação dela também já desatualizou, tem que relevar, né? Eu acredito que é muito É. do que você falou. Você Uhum. testou, você viu? Você É. viu em É. você? Você viu em Mas alguém? eu falo muito Né? assim, Antes sabe, de. Bruno? Eu não perco meu tempo com gente que não é da área, quando quer criticar. A pessoa que começa a criticar, eu falo, bato o olho, é da área, não é? Passo. Né? Eu converso com quem é da área, com quem quer entender de fato. Né? Porque, como você falou, tem várias pessoas que vão chegar e vão falar, não funciona, beleza. Nunca usou, nunca passou pela experiência, aí é o famoso replicador de opinião, né? Ele escutou o professor lá na faculdade dele falar que não funciona e ele sequer sentou a bunda na cadeira para estudar. A grande maioria é desse jeito, né? Infelizmente. E em relação à atuação, o que é legal da medicina chinesa, porque, como você falou, a gente se especializa, né? São 2 anos de pós-graduação e de estudo contínuo, né? Quando você termina, você tem a formação e você tem um título de especialista caso você tenha uma graduação voltado para a área da saúde, né? Então Legal. você se especializa, mesmo que você não tenha pego o título de especialista ainda, mas tu pegou o diploma de formação, tu consegue atuar com todas essas técnicas, né? Sem Bacana. necessariamente ter que fazer igual a Ibrat, né? Que você deu exemplo aí, né? Então Uhum. não tem problema. O que é legal é isso, você tem esse respaldo para atender com todas essas técnicas, né? Sim. O legal é disso Tem, também. tem uma coisa muito interessante, assim, né? Só para a gente concluir também essa coisa do questionamento das pessoas que vêm Sim, sim. perguntar e você percebe que existe uma Uhum. malícia. Teve uma fase, quando eu comecei a atender, que eu estava pegando ainda o jeito de atendimento, que eu estava atraindo alguns pacientes que queriam confirmar que não funcionava para eles. Ah, Foi um ah. período bem difícil, mas depois daquilo Eu eu imagino. aprendi. Porque tem Ah, gente que, na verdade, ela não quer acessar o processo de cura. Ela só quer, na verdade, uhum. confirmar que aquilo não presta para ela. Sim, sim. Então, vão ter pessoas Uhum. e pessoas, né? E a gente tem que ter muito jogo de cintura É, para, de muito, fato, muito. conseguir também direcionar a pessoa, mostrar para ela que se de repente ela não se encaixou naquele perfil, ela Sim, pode buscar sim, sim. outras alternativas. Mas o maior dos casos acaba sendo, de fato, quando ela consegue acessar a consciência ali, como você trouxe, né? Das dores, Uhum. entender a razão por que está conflitando com a esposa e tudo mais. É, É, é isso esse é o mesmo. melhor caminho. É, eu digo muito assim, sabe, Bruno? Uma vez eu palestrei em algumas faculdades aqui na capital, né? E uma vez estava Uhum. lotado de turma. Era fisioterapia, educação física, enfermagem, uma galera, estava lotado. E eu fui. E justamente era para falar sobre o olhar da ventosa só com a medicina chinesa, porque a ventosa vem da medicina chinesa, né? E, inclusive, muita gente sabe, fala sobre ventosa, mas não especifica, né, que ela veio da medicina chinesa. E eu fui falar, eu falei, cara, é o seguinte, eu vou lá, vou palestrar, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, um abraço, não tô nem Paciência. aí. Porque eu sempre fui muito assim, né? Uma vez eu estava atendendo um amigo meu e ele estava na academia, né? Ele estava puxando peso e do nada, Bruno, ele sentiu uma fisgada. Ele falou, mano, ele não estava conseguindo nem se lateralizar, Bruno. Chegou na casa dele bem ruim, sabe? E ele me mandou uma mensagem. Falou, cara, pode vir aqui em casa? Eu falei, vou sim. Cheguei lá, ele estava virado para cima, ele não conseguia se movimentar, e eu já fui com material, já fui pensando no que eu ia fazer nele, né? Eu falei, pô, vou fazer ventosa com sangria, e depois a boxa, né, que falei para você que é um anti-inflamatório, também age como anti-inflamatório. E foi com muita luta a gente conseguiu virar ele. E eu atendi, fiz a ventosa associada com a sangria, e depois utilizei a moxa. Ele se levantou e saiu andando. Perguntou o que, que eu tinha feito nele. Eu falei, é o que o povo não acredita. E começou a achar graça, né? Então, assim, eu posso também trazer algumas experiências que eu tive a oportunidade de atender. Né? Uma vez eu estava, que eu sou católico, então em outubro tem uma festa religiosa que é o Círio de Nazaré aqui em Belém. Né? Então todo ano eu saio Uhum. andando no segundo
final de semana de outubro, de Castanhal, da cidade, até na Basílica, que é em Belém. E me chamaram, na verdade, para socorrer uma senhora que ela tinha desmaiado no perímetro à noite. Estava ela, o marido e o filho. E ela bateu a cabeça no chão, apagou, né? E eu sempre ando, Bruna, já fica essa dica, né? Eu sempre ando com uma lanceta de glicemia, que é aquela lancetinha de verificar, né, a glicose. Eu sempre ando com ela, e um algodão no bolso. Aí eu cheguei, fiz a técnica de medicina chinesa para situação de emergência, né? Estimulei a orelha dela, botei para frente aqui, sangrei e tirei algumas gotas de sangue. Quando eu vi a mulher abrir o olho, né? Aí se levantou, ajudei ela, limpei que estava com sangue aqui, fiz um curativo, ela continuou andando, ela voltou. Então, assim, eu tive experiências, né? Teve gente que desmaiou, eu fiz essa técnica, voltou. Então, a sangria também é uma técnica da medicina chinesa que também pode ser utilizada para baixar a pressão, né? Enfim, nesse tipo de situações emergenciais, sabe? Sim, e nesse caso, assim, desculpa, provavelmente é uma pergunta meio Não, ignorante que eu vou te fazer, fica à vontade. mas como que a gente, tipo, meio cientificamente comprova a ação dessa questão? Porque parece que mexe com o sistema nervoso central, alguma coisa assim, mas que interessante isso, eu não conhecia, Maurício. A sangria é muito bom. O que acontece? Tem artigos, tem estudos que falam o que acontece. Quando acontece uma situação de desmaio, né, para a gente da medicina normal, né, não ter oxigenação no cérebro, falando de forma resumidamente, na medicina chinesa tem o que a gente chama de Qi, que é energia vital, e tem o que a gente chama de Shui, que é o sangue. Quando acontece uma situação dessa de desmaio, é porque o Qi e o Shui não estavam andando direito no nosso corpo, né, Equilíbrio. resumidamente falando. Então, o ato de você fazer a sangria é como se você fizesse esse sangue e esse Qi circular novamente. A explicação com base na medicina chinesa é essa. Que legal, que bacana. É, E já, algo rápido, pode falar. algo que você já, na verdade, faz ali e já logo na sequência tem essa Sim, sim, melhora. sim, sim. Outra Interessante. dica que eu posso dar, quando você está com dor de cabeça, né, ou está com insônia, você pode sangrar bem aqui, ó. A gente chama um ponto de entangue entre uma sobrancelha e outra. Isso acalma a mente. É mesmo. Então, Mas é tem ponto uma forma específico? natural Porque também. aqui também tá a nossa glândula pineal, né? Bem É, aqui nessa região entre as sobrancelhas, né? bem, é um ponto que a gente chama de entangue. Aí pode fazer a técnica da sangria também nesses casos, né? E, De e o que que insônia, você utiliza mente muito para... acelerada. Que legal. E você utiliza o que para fazer esse... É um microcorte? Como é que é? Usa lanceta de glicemia, né? Tipo, eu pego aqui, aí eu faço um estímulo nessa área e logo depois eu furo e tiro algumas gotas de Entendi, sangue. entendi. Aí Que sempre faz de legal. luz, né? Protegido tudinho e serve para especificamente esses tipos de situações. É porque tem pessoas que, nossa, vivem com enxaqueca e dificuldade para dormir. Então, pode ser Hum, realmente um ponto bem interessante. A própria descalcificação da glândula pineal também é bem importante, porque é uma região que é um músculo, né? Assim como a gente malha bíceps, tríceps, e a gente precisaria hum, estar constantemente junto com meditação, com outras coisas, fazendo também de alguma forma. E isso é legal, porque acaba atingindo o ponto bem específico ali, né? E tá tudo hum. interligado, não tem, É, não tem e, jeito. Que assim, show! é tão é tão amplo essa medicina, né? Que eu lembrei agora de um caso que eu atendi de uma moça, que você falou de enxaqueca, eu acabei lembrando. Só que o dela, Bruna, ela estava com dores na laterais, na região temporal, né? E era dor Uhum. muito forte, tanto que ela fez um procedimento lá que era de 3 em 3 meses, uma coisa assim, para poder a dor de cabeça dela sanar, né? Só que o que estava acontecendo? A dor não estava passando. Nesse dia eu estava na casa de um médico que trabalha com medicina integrativa aqui na cidade. A gente deu embora, né, para lá, para ir para o sul. E ele me chamou para ver a situação, o caso. Né? Ela estava com muita dor. E eu perguntei para ela se ela já tinha passado por algum processo de tratamento com acupuntura, essas medicinas. E ela falou que já tinha passado, mas que a dor dela não tinha sanado em si. Eu comecei a fazer indagações para ela, né? É, Perguntei se vira ela. Comecei, vira um um perito bate-papo, né? criminal ali pra tentar. Investigador. Aí eu fui perguntar onde era a dor, ela me falou onde era a dor. Aí olha só onde entrei. Eu falei, tu tens algum problema de fígado e vesícula biliar? Tu vai entender por que eu tô falando. Aí ela falou, Maurício, eu tenho problema de fígado. Aí eu, tá bom, beleza. Entendi o porquê. Aí eu chamei o doutor. Falei, doutor, é o seguinte, na medicina chinesa, dor
na lateral, né, na têmpora, tem relação com fígado e vesícula biliar. Ela me relatou que ela tem problema de fígado. Então, para dor de cabeça ela parar, a gente não vai tratar a dor de cabeça, a gente vai tratar o fígado, o contorno do fígado com acupuntura. Sim. Beleza. Para confirmar, o doutor foi bater a iridologia, a foto do olho dela. Quando ele Que bateu, legal. ele me respondeu, Bruna. Ele falou, Maurício, tu acertou. Eu falei, o que foi, doutor? Cara, a parte do olho dela, do fígado, tá todo manchado. Eu falei, pois é, então o tratamento vai ter que começar com ponto de acupuntura no fígado e Você não para dor de imagina o cabeça. tanto que ela não estava sobrecarregando o corpo, porque o fígado é um dos órgãos que mais se regenera rápido, mas ele também passa tudo ali, né? O que a gente bebe, o que a gente come, as nossas emoções. Então, o bichinho fica que fica trabalhando dobrado. E isso é para você ver a complexidade, né, da gente conseguir diagnosticar para tratar alguém. Né? Sim. Então, para uma pessoa, se ela fosse no hospital alguma coisa, ela tá com dor de cabeça, né, ia dar uma medicação. É, Enfim, ia ser uma outra pegada, né, de tratamento. sim. Mas é aquela coisa paliativa, né? Eu melhoro com o que você está Uhum. sentindo agora. Eu não trato. E se a gente olha, por exemplo, para o fígado mesmo, né? Se a gente entra para a vesícula, também tem uma conotação, mas mais a questão do fígado é falta. Falta de carência afetiva, é falta de atenção de alguém, ou, enfim, falta de conseguir dar isso a alguém também. Uhum. Falta de financeiro, pode estar atrelado. Então, se a gente olhar para o fígado aí, pode trazer muita informação para a gente também, e que E não vai adiantar se eu te der não vai. um comprimido, você não vai resolver essa questão. Você vai precisar, na verdade, compreender um pouco melhor a falta de que é. E Sim. ir cavando, entendendo, interpretando. E aí, o teu Hum. tratamento com ela foi um tratamento longo, foi um tratamento É, curto? Como é que foi? o que aconteceu? É porque assim, eu não tratei ela, eu só diagnostiquei e eu passei o Uhum. tratamento, né? Aí Ah, eu não legal. sei como é que foi. Mas a gente conseguiu identificar o porquê que na verdade não estava parando, não estava cessando a dor de cabeça dela, né? Aí eu não sei se o doutor lá continuou o tratamento com ela, mas a Uhum. gente conseguiu fazer esse processo de diagnóstico, pelo menos, né? Legal. Precoce, assim. Que bacana. E o meu tratamento aqui, como ele Uhum. funciona, que agora até você trouxe isso, e aí eu vou comentar contigo, que a gente conversou só meio por cima, né? Então, Sim. assim, ó, hoje dentro dos meus acompanhamentos, eu tenho um mapa corporal, e aqui ele me ajuda a conseguir compreender. Aqui, se a gente for olhar, são 7 chakras, Sim. basicamente, numa visão Uhum. tradicionalista, né? Mas ele traz para mim as informações dos órgãos. Então, vamos supor, né? A pessoa vem para mim e me traz uma dor de cabeça, igual você mencionou. Eu vou fazer o Uhum. levantamento holográfico através do mapa, e o mapa vai trazer para mim o órgão. Então, é uma conversa com o campo energético do paciente. Então, o Uhum. teu é muito profundo, porque na verdade você liga o sintoma ao órgão e consegue fazer esses links. Aqui, para mim, ele aparece de uma maneira um pouco mais sutil. E ele traz para mim também o período. Então, por exemplo, aconteceu há 3 meses atrás uma questão envolvendo o fígado. Daí eu Sim. passo isso para o paciente, ele vai falar para mim, eu me recordo, ou não me recordo, e a gente vai conseguir Uhum. compreender. E aí a gente vai seguindo. Então, o corpo traz a informação, porque está tudo registrado no nosso corpo, né? A gente acredita que as memórias ficam só no cérebro, até um tempo atrás eu Uhum. achava que era, mas Sim, não, ela fica no corpo inteiro. sim. Então, o legal é conseguir fazer esse levantamento de informação, porque a informação está no corpo, só que a gente esquece, né? O corpo, ele tenta, na verdade, manter o problema, até que, de Uhum. fato, a gente tenha maturidade para olhar aquilo. Então, é muito comum aparecer situações aqui para mim. Bruno, eu tô numa fase boa, minha vida tá ok, mas eu tô deprimida. Ou então, nossa, eu tava vivendo fases estressantes, mas agora minha vida regularizou e meus exames de colesterol pioraram. Uhum. Enfim, algumas coisas você olha e fala assim, não tá fazendo sentido, Tá mas o corpo batendo, tá né? trazendo informação, porque agora você está apto para olhar para isso. Porque Sim, até sim, então você não tinha capacidade emocional para resolver o problema, sim. né? Então, ele é muito É, sábio. E isso é muito importante, a gente conseguir entender o que o corpo está trazendo de informação. Porque, no geral, a gente mete um remédio para dentro, às vezes mete outras coisas, bebida, hum, enfim, para amenizar a dor, o problema, e, na verdade, o problema continua ali, né? A gente só dá uma mascarada nele. é Então, o isso que famoso só você. tratar os sintomas, né? Não trata. Eu digo assim, se você não cortar pela raiz, não adianta, o sintoma vai continuar. E você trouxe um outro ponto importante. Antes, as pessoas procuravam muita gente com o quê? Dor na lombar, dor no joelho. Hoje em dia, Uhum. qual é o maior número de pessoas? Problemas
emocionais. Tanto que saiu um estudo aí, né? Que o tanto de gente que está se afastando do trabalho por questão emocional, de não saber lidar mais com as suas próprias emoções, né? E Né? A até às partir de vezes de maio vai. reconhecer. Sim. A partir de maio entra uma legislação aí bem interessante nesse aspecto. Assim, é algo bem preocupante, né? Porque para as empresas tem muita coisa que vai ficar um pouquinho mais complexo, mas é uma coisa necessária porque muitas vezes a gente acaba deixando esse lado emocional para fazer só quando precisa, né? Porque não é Sim, uma coisa que a gente sim, tem. Não é de casa tratar isso, né? Entra muito naquela questão, assim, não sei como é a tua família, como o teu pai já vem dessa área de saúde, talvez para você sim, seja um pouco diferente. Mas, por exemplo, da minha criação, quando eu falei para minha mãe que eu ia tomar remédio um tempo atrás, quando eu tomava para ansiedade, quando eu falei para ela que eu ia fazer psicologia, né, que era com uma psicóloga, ela falou, filha, mas isso é coisa de louco. E eu não acho errado ela pensar isso, porque ela sim, sim, vem de uma sim. criação muito diferente. É, Então, a gente está tendo acesso a muita coisa. Isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem uma resistência com relação a isso, né? Que terapia é para louco, enfim, né? Tem aí uma, uma vertente. bem. E sabe o que é mais interessante disso tudo, Bruna? Eu não sei se você tem essa mesma perspectiva e tem observado isso. Muito terapeuta holístico não está usando as terapias para se cuidar. Sim, Deixando passar, né? Tá cuidando de um monte de gente, mas tá esquecendo de se cuidar também, né? Eu digo muito assim, terapeuta que é terapeuta, antes de cuidar do outro, ele tem que se cuidar de si, com né? certeza. É que nem aquele, é que nem quando você vai num profissional de saúde, né? Opa, de saúde mental. Como é que ele vai cuidar da saúde mental da pessoa se a saúde mental dele está Com comprometida? certeza. É meio que uma questão da congruência, né? Não, e é assim também, né? A gente não vai entrar em religião aqui, não é isso, Não. mas Hum, existe energia. Então, sim, enquanto eu tô atendendo um paciente, eu tô. Não precisa nem ser atendendo um paciente. Eu saio da minha casa e cruzo com alguém no elevador. Eu nem sou terapeuta, né? Vou falar de uma situação normal. sim, Existe uma troca de energia. Então, imagina para quem tá ali dia a dia escutando, tá ali aberto para que a gente possa falar sobre assuntos importantes, para que a gente possa falar de talvez até segredos, confissões que você não abre para sim. qualquer pessoa. Então, Com essa pessoa certeza. tem que estar Uhum, muito bem fechada, muito bem, para poder uhum, fazer o trabalho dela, né? Você falou tudo, é verdade, isso é uma verdade. uhum. Olha, e outra, assim, não adentrando muito no assunto, mas você falou uma coisa muito importante. Um exemplo, eu sou religioso, eu tenho a religião que eu pertenço, né? Sempre pertenci, estou aqui à igreja. Uhum. Mas eu sempre consegui dividir o meu lado religioso e o meu lado terapeuta, né? Para mim, eu nunca tive problema com isso, Bruna. Só que eu vejo que muitos profissionais não conseguem. É, Vira um bololô e ninguém consegue separar e fica uma loucura só, né? Infelizmente. sim, você sabe que isso é uma coisa assim, né? Eu tenho muito respeito por falar no assunto, Uhum. porque eu venho de uma família que, na verdade, meu pai tem uma religião e a mãe tem outra. Então, houve um pouco de conflito com relação a isso. Sim, sim. Então, eu acabei sendo muito cuidadosa, assim, e Uhum. cuido muito com os pacientes, porque, Sim, no final das contas, a gente tem uma forma de ver a vida através da religião. A religião faz parte, sim, muitas sim. vezes. Uhum. Mas o que a gente não pode também é acabar misturando as coisas, né? Porque eu falo, a fé Com ela é muito certeza. importante. Uhum. Você esteja indo para a igreja, ou você tendo, eu sou muito aberta, eu falo assim, ou Sim, você tendo o seu templo em casa para orar. Porque eu acredito sim. muito que é importante você ter esse canal de comunicação, né? Agora, como você faz isso, aí só, né, cabe a você. E eu Com acredito que nós, certeza. como terapeutas, a gente também precisa ter muito linkado isso, porque nós somos porta-voz também para as pessoas, né? Então, se eu falo para ela, você vai ativar seu poder de cura, se eu não Uhum. acredito que tem uma força maior me Uhum. ajudando, me amparando, me dando capacidade e força, às vezes eu não acredito, né? Então, assim, a Sim, fé, sim. ela tá muito interligada, e não é religião, né? Uhum. Mas é a Uhum. fé. Sim, Então, é um sim. assunto que é importante a gente saber mesmo, separar, como você mencionou. Mas eu vejo também muita gente fervorosa. Agora eu tenho visto também uma coisa, nada contra, é melhor que seja Uhum. fervoroso do que esteja Sim, sim, fazendo sim, sim. bagunça. Uhum. Mas eu vejo que até mesmo alguns psicólogos têm se Sim. nomeado cristão.
né? Assim, então, Sim, sim. antigamente não Uhum. podia e tal, 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 tinha um pouco de dedos. Mas, enfim, as pessoas estão colocando a forma como elas pensam no mundo e assim elas também trazem a verdade delas, né? Eu acho que não tem certo, não tem errado. Eu Sim, entro sim, naquilo sim. que a gente começou nessa Sim. conversa. Se isso é importante para Uhum. essa pessoa, ela tem que sustentar isso, né? Não, Perfeito. não... Uhum. Não abrir mão, né? Sim, Não, e outro, resumidamente falando, eu digo muito assim: o que é as técnicas da terapia? É um bem-estar que você vai levar para o paciente. sim, Pronto. Né? exato, Não, como exato, você falou, não é algo místico, né? Pelo contrário, é algo que foi estudado e continua sendo estudado. com certeza. Nunca vai deixar de ser. E por mais que a gente tente, na verdade, tem muita coisa que não tem explicação. Tem muita coisa que, por Uhum. mais, assim, nossa, a gente vai atrás de informações, tem uma parte da história que se perde, né? Assim que você começa a Sim. olhar a criação do mundo, e aí você fala, "Ixi, melhor deixa. Isso daí tá ficando confuso." Olha, um exemplo. Foi pro retiro, o retiro não. Foi para um dos eventos lá. E o Strider, né? O Strider estava comentando lá que uma amiga dele estava com muita dor e o Strider é reikiano, né? Uhum. Ela estava com dor no estômago e foi um atendimento ali de emergência. Ele atendeu o reiki nela e ela perguntou para ele o que que ele tinha feito, que a dor dela foi toda embora. Então, Olha como que você falou, bom. tem coisas que são inexplicáveis, né? Sim. E também eu acredito muito assim, né? Que nós acabamos sendo canais, porque eu acredito muito que a gente não trabalha sozinho, né? Sempre tá sendo ancorado por alguém, né? Um guia, enfim, um anjo, o que cada um Sim, acredita. Então, a perfeito. gente não Uhum. mistura essas informações, mas assim, por exemplo, o reiki, né? Não sei qual que é a visão dela, porque tem mais de um, mas muitas vezes é a energia da natureza, então acaba sendo realmente, não é ela passando, ela é um canal para que essa pessoa Uhum. fique melhor. E isso é muito Sim. bonito, né? Porque comprova Muito, mais uma vez que nós somos parte de algo maior, né? com Não, certeza. não acaba Uhum. sendo aí uma coisa finita. E se não, essa pessoa que estava fazendo ficaria mal depois do atendimento. E não é isso que acontece. Na verdade, multiplica, Uhum. né? Com certeza. Né? Isso aí são os resultados, né, dessas terapias naturais que, infelizmente, nem todo mundo ainda conhece, ou tem acesso, né? Ou até tem acesso, mas tem receio, né, de adentrar nesse mundo aí, por achar que é uma coisa muito mística, e como a gente já falou, Sim. que não é, né? E uma coisa muito importante, Bruna, aqui em casa, depois que tanto meu pai quanto eu, a gente adentrou nesse mundo, aqui em casa a coisa mais difícil é entrar medicamento, né? Assim, não estou dizendo que o medicamento ele não é importante, claro, vai se fazer importante no momento adequado para aquilo. Mas aqui em Claro. casa é muito difícil adentrar medicamento. Muito, muito, muito mesmo. E vocês É, a usam gente, bastante óleo essencial, essas coisas muito, assim, muito, chás também. muito, Que bastante. legal. É, fitoterapia. Assim, todas as técnicas que tem de terapias a gente procura usar quando é necessário, né? Desde o reiki, acupuntura, aurículo, moxoterapia, fitoterapia, né? Como você falou, a questão dos chás e os óleos essenciais também. Que Bastante. bacana. Isso Perfeito. já economiza bastante nesse mundo da farmácia, né? Nossa, demais. E sem falar também que tem um efeito colateral muito diferente, né? Quando tem Sim, efeito sim. colateral, normalmente quando Sim, é fito assim, acaba não tendo. E se a gente for parar para analisar, isso é uma coisa bem das antigas, né? Os nossos avós, ou até mesmo os nossos pais, muitas vezes utilizavam de coisas assim. E se você sim. for pegar uma bula de remédio, boa parte do que tem lá é planta. Então, é uma coisa que a gente às vezes fica com uma resistência boba, Sim, sim, sim. mas é algo muito, muito valioso. Eu mesmo, assim, não costumo tomar remédio para dor de cabeça. Eu tenho também raro, mas assim, esses dias eu tomei e me deu efeito rebote. Eu tava com muita dor e eu fiquei Ah, assim, porque tem cafeína, né? Eu sim. fiquei ligadaça. Eu não conseguia dormir, minha pupila dilatou. Eu achei aquilo tão estranho. Eu falei assim, acho que é porque eu não tô acostumada a tomar, e acho que daí foi uma coisa forte, assim. Aí eu falei, ah, Sim, não vou sim. tomar mais, não. Vou dormir, vou fazer outra coisa. Não, não. Sim, sim. Mas tem muito isso também, né? E eu digo muito assim, né, que a forma natural de se tratar, ela é o presente, ela é o futuro, né? Isso aí vai se expandir cada vez mais, né? Que as pessoas aceitem ou não. É o É que, verdade, é o que tem para vir aí, né? E com certeza. quem já experimentou sabe o quanto é bom. Você não ficar refém de medicamento, né? Como eu falei, não estou dizendo que né, medicamento não é bom, depende do Claro, momento, né? Depende do seu ponto de vista, né? Claro, também não pode ser tão radical, né?
Sem dúvida. Mas, E tem também alguns medicamentos que realmente são muito positivos, né? Porque quando a gente tem sim, questões controladas ali, o paciente tem que tomar, sim, né? É uma coisa que com para ele certeza. manter a qualidade daquele sintoma, ele vai precisar tomar, né? Então, a gente precisa também ser muito caso a caso, não dá para ser generalista nesses Com aspectos, assim. certeza. Mas Aham, hoje, por exemplo, assim, se eu chegasse no pro teu atendimento, né? Como é que uhum. funciona? Você tem um protocolo, também depende muito do caso. Você atende de quanto em quanto tempo? Por exemplo, vamos ao termo que você usou da dor de cabeça da pessoa. Ela faria um Geralmente, atendimento pontual contigo? Ela voltaria? provavelmente, né? Provavelmente eu digo muito assim que não existe, pelo menos no meu ponto de vista de tratamento, né? Aquela questão de um atendimento vai resolver tudo, né? Né? Eu digo que não existe isso, né? Sim, Até em situações emergenciais que a gente atende e consegue sanar naquele momento, mas tem que ter o pós, né? Para poder claro. avaliar, para ver o que está causando é aquilo. Para a gente ir de fato na raiz do problema, né? Então, quando o paciente chega para mim com alguma dor, eu procuro ver o local da dor, eu procuro ver o que está causando a dor, Uhum. né? E se você já tiver uma certa intimidade com o paciente, você ainda faz algumas perguntas além, né? Para poder descobrir, como você falou, tem coisas que o paciente não vai falar em casa que ele só vai contar para você, coisa bem Sim, particular, né? E às vezes, esse particular dele é o que está causando o problema. sim, Então, sim. eu E gosto de aquilo ocupa tratar um desse espaço jeito, né? ali. Sim, Isso. com certeza. Que Aí, legal. a depender da situação que a pessoa chega, eu determino tipos de sessões. Se for acupuntura, por exemplo, né? Ah, por exemplo, 10 sessões, 12 sessões. Bora ver como é que a pessoa vai, o corpo dela vai reagir com esse determinado tipo de sessões, né? Que Então, eu legal. gosto de trabalhar geralmente dessa forma. E a Perfeito. Não, que técnica, bom. tipo assim, não tem. Ah, Maurício, eu quero uma técnica. Beleza, bora ver se essa técnica é a melhor técnica para esse momento, para esse tipo de situações. Porque tem aquilo, Bruno. Um exemplo. Se eu atender aurículo você e outra pessoa com o mesmo problema, pode ser que para você funcione, pode ser que para ela não. Sim, Ainda tem isso, né? Ainda tem, tem isso. tem. E no teu caso, por exemplo, né? Quando a gente faz. Tô te fazendo umas perguntas aleatórias aqui, mas enfim. Não, Quando a tranquilo. gente está falando de reiki, eu tenho formação de reiki, então eu tenho um pouco Sim, mais de sim. domínio para falar. Agora, a tua área, para mim, é uma área nova que eu estou aprendendo mais. Eu Sim. tive um módulo na pós, mas foi assim, tipo, não dá nem Rápido. para dizer que eu sei. Então, Uhum. dentro do reiki, eu posso aplicar em quem não acredita, mas Uhum. dentro dos florais de bar, principalmente se for um adulto, a gente tem a visão de que o ideal é que a pessoa compreenda que aquilo pode ser. É o tal do efeito placebo, né? A Sim, gente sim, trabalha com sim. essa questão Uhum. que se a pessoa não acredita, provavelmente ela só vai estar tomando umas gotinhas ali e beleza. No teu tratamento, você também tem essa conotação ou não? É uma coisa que, na verdade, você aplica e Olha, isso. assim, comigo, até hoje, né? Eu nunca tive esse problema. Todas as pessoas que chegaram, eu expliquei detalhadamente como é que funciona, né? A depender da crença da pessoa, às vezes a gente explica de uma forma mais simples, né? A gente não Uhum, detalha tanto. Agora, se é uma pessoa que quer saber mais como funciona, aí eu já entro mais profundo para explicar. bacana. Mas eu, graças a Deus, até hoje eu nunca tive resistência com Ótimo, pacientes em relação a isso, né? Até hoje, né? Foi bem perfeito, tranquilo, todos perfeito. que eu atendi até hoje. Que bom, Né? que bom. E que O legal, que porque acontece. realmente é algo muito complementar. Perdão te cortar. Sim. Não, não, o que ia falar, só o que acontece às vezes é, de fato, alguns querem saber como que funciona, como que reage no corpo, né? É mais nesse Curiosidade. sentido, isso, curiosidade que eles me indagam, né? É mais voltado Hum, para esse ponto de vista. que show, que bacana. Que mais? Vamos ver, tem tanta coisa legal que a gente veio trazendo aqui numa conversa bem solta, assim. É, E você, o que que você acha hoje de, por exemplo, né? Quando a pessoa vem fazer o tratamento comigo, eu Hum. falo para ela que o meu tratamento ele é complementar à medicina tradicional. Como que Uhum. você vê também isso? Você, por exemplo, a pessoa chega para você e fala assim: Maurício, eu tô fazendo X coisa, eu quero fazer Técnica, com né? você Uhum. também, tudo bem? Uhum. Né? Como é que é isso? Porque, por exemplo, só para te contextualizar, se uma Perfeito. pessoa vem falar comigo e ela acabou de fazer uma constelação familiar, eu peço para que ela espere um pouco, né? Ou então, Bruna, Uhum. eu fiz a Seven Healings com você e aí agora eu quero fazer uma constelação. Algumas vezes eu até indico, tem alguns pacientes assim que você percebe Uhum. que às vezes está naquele processo de começar a se compreender
e entender um pouco melhor como está funcionando, entender essas bases, integrar isso. E aí, Uhum. dentro do meu processo, eu tenho um pouco da visão, mas eu não entro tanto. Mas eu falo para ele, espera pelo menos uns 30 dias para você poder fazer, porque são coisas que parece não ser. Porque, assim, Perfeito. visivelmente você não tá vendo, mas ela tá agindo. Uhum. E para Sim. você, tem alguma contraindicação? Tem Então, alguma o que que eu questão? Quando, porque assim, dificilmente chega para mim nessa situação. Tá, Mas quando chega, eu explico a mesma coisa, mas eu atendo. Né? Ó, vou fazer um atendimento, só que eu vou utilizar outra técnica e bora ver como é que o seu corpo vai reagir. Mas eu explico perfeito. tudinho, como você falou, né? Como eu falo, cada pessoa corresponde de um jeito, o corpo é diferente, né? Pode ser que para uns o resultado seja mais rápido, pode ser que para outros seja mais prolongado. Uhum. Então, tem muito essa questão de como o corpo da pessoa vai reagir e ainda tem qual técnica que ela vai ser utilizada, né? Tem tudo Que isso. Eu legal. gosto geralmente de partir desse ponto. Bacana. Não, perfeito. É, e também é uma coisa que, na verdade, acaba sendo. Age na hora, mas a pessoa acaba tendo também um efeito que vai se prolongar, né? E se ela Sim, voltar a ter dor, sim. enfim, ela te procura para sanar isso também. Uhum. Legal. E o que é mais interessante, Bruna, de tudo, lembra da situação lá no início que eu contei do rapaz? Aham. Às vezes não é técnica, às vezes está pensando em reajustar alguma coisa na pessoa. Aquele rapaz Hum, lá, que eu dei o exemplo no início, que ele estava sentindo uma dor do lado esquerdo, que ele estava tomando conta do todo masculino em casa, não estava deixando a mulher fazer o papel dela, aquilo sim. ali, eles precisariam só reajustar os dois Aham. para poder parar a dor, né? Não necessariamente eu teria que utilizar uma técnica nele para poder a dor melhorar. Sim. Então, ainda tem esses casos, né? Com certeza. E também, às vezes, é uma coisa que, se a gente for parar para analisar, entra no que a gente já discutiu um pouquinho. É uma questão de criação. Porque Sim. a pessoa, vamos supor assim, né? Você tem teu pai e tua mãe, e você viu como funcionava ali aquele. Como tinha aquela sinergia. E de alguma forma a gente ou replica, ou a gente tem aversão e a gente quer mudar tudo. Sim, sim, Então, sim, e do sim. outro lado, a mesma coisa da mulher. Então, a hora que junta essas duas formas diferentes, começa a ter conflito, né? Porque eu começo a enxergar no outro os meus defeitos, né? O outro é espelho. Desse jeito, Então, é uma desse questão, jeito. muitas vezes, de uma conversa, de um diálogo, de os dois, Reajustar alguma coisinha ali só. com Uhum. certeza. Não E- necessariamente, não necessariamente é um remédio, é uma técnica, às vezes é só o diálogo, que infelizmente hoje em dia a gente vê que não se tem tanto. Sim, Né? e bonito, né? A humildade dele de falar que, Sim, tipo, abertamente. isso Uhum. faz sentido e é isso, Mas né? sabe o A que é gente ter isso? essa. Mas sabe, eu correlaciono assim, Bruno, que quando o paciente ele chega nesse ponto aqui de falar isso na frente das pessoas, é porque você, enquanto terapeuta, conseguiu passar alguma confiança para ele. Entendeu? Porque assim, eu vou te Sim, contar assim, eu, quanto terapeuta, eu sei de muita coisa. Só que o que, que acontece? As pessoas contam e eu externalizo. Claro, e eu guardo, na verdade. Eu externalizo aquilo que eles deixam contar. Pô, eu posso claro. contar isso? Não, Maurício, pode contar, sem problema. Show, aí eu conto. Mas quando eu vejo que é uma coisa mais profunda, mais particular, aí eu guardo. Né? Eu tenho, Sim. enquanto terapeuta, até, a minha mãe até brinca, rapaz, tu tem facilidade demais de guardar as coisas, por isso que todo mundo te conta. Eu falei, fazer o quê, né? Ela Não, começa a mas achar tem graça. pessoas que são confiáveis, né? Você vê. E Muito. isso é nato. Acho que Uhum. antes de você ser enfermeiro, antes de você ser terapeuta, provavelmente você já tinha isso, essa coisa do ouvinte. Porque às vezes a gente vai. Eu tenho muito essa característica também, né? Bato contigo aí nesse aspecto. Mas dependendo, você tá num lugar, você percebe que existe uma briga de ego. Um quer falar mais que Muito. o outro, um ultrapassa o Uhum. outro, fala mais alto. E aí aquilo começa a me incomodar, porque eu falo, gente, mas assim, a gente tem duas orelhas. Então, e eu tô sempre querendo ouvir história, porque dificilmente, assim, a não ser que você me chame pra falar sobre mim, tal, tal, tal. Sim, Mas, sim, no sim. geral, eu quero escutar mesmo, quero interagir. E isso é tão mais fácil, parece, na minha cabeça, né? Tipo, ouvir É, as pessoas mais falando, barulho. conhecer histórias. Mas tem muita gente que não consegue. Tem muita gente que, na Uhum. verdade, só fica ali querendo contar e blá, blá, blá. Então, precisa de terapia. É. Eu digo muito assim, eu acho que esse meu lado de escutatória, né, tem muito a ver com a psicologia que a gente herda dos pais, né? Um exemplo, o meu pai, ele é docente também, ele é professor, então eu herdei isso dele, né? Fui para a vida pública para dar aula. A minha mãe, ela já tem facilidade de escutar, de acolher, então eu acabei herdando isso Sim. dela. Então eu agreguei esses dois, por isso que eu também tenho esse meu lado de mais escutar enquanto terapeuta, como você falou, antes de ser terapeuta, né?
Então, isso Sim. facilitou bastante também. É, Não sei se você acredita nessa parte da psicologia, né? Mas com tem muito isso certeza. também. Nossa, com certeza. E acho que também, na verdade, a gente aprende muito se a gente souber perguntar e der espaço para as pessoas falarem, né? Nossa, se eu for parar para analisar na minha carreira, assim, antes mesmo do que eu tô Hum, fazendo hoje, eu acho que boa parte das coisas que eu realmente aprendi foi conversando com parceiro, conversando com cliente, conversando com as pessoas próximas, porque quem sabe quando você é novo, é essa galera. E você vai adquirindo isso, né? Porque você não entra sabendo. Não tem como hum. você entrar É uma numa construção, empresa, né? Uhum, entrar uhum. numa área nova sem você ter um pouco de humildade, de buscar. Então, acaba sendo muito importante. Assim, eu vejo que para o mundo que a gente está vivendo, na verdade, é um baita ponto positivo Sim. conseguir ter Hum, essa capacidade, né? E para a gente faz muito bem, porque às vezes o outro externaliza aquilo que você está sentindo. sim. Então, eu brinco assim, né? Eu falo, nossa, eu tô na melhor profissão que pode existir para mim, porque eu estou ouvindo coisa que eu sempre ouvi e eu tô sendo paga para isso. Olha, isso não deixa de ser gratificante, né? Você Sim, poder ajudar alguém daquilo que você ama fazer, né? Porque eu digo, nem tudo é sobre dinheiro, né? Eu te falo sim, por mim. Eu fui para Floripa, me conectei com gente grande, tu sabe disso, né? Gente do sim, digital, tudo. Só que isso são só pilares da vida, né? Tem outras lateralidades também, né? Eu digo assim que o dinheiro, as pessoas que a gente vai conhecendo, isso são pilares que a gente vai construindo no longo da nossa com caminhada, né? Mas tem certeza, outras áreas também que também são importantes, né? sem dúvida. E eu digo, Mas isso é viver, né? com certeza. E é muito, muito mágico também, né? A gente ter acesso assim a. Eu fico pensando, tá, dentro do mesmo país, ter uma diferença tão grande de cultura, né? Eu falo assim, nossa, eu morava aqui do lado, em Curitiba. E aí, quando eu vim pra cá, pra Santa Catarina, pra Florianópolis, as coisas mudaram muito de como as pessoas olham para a vida, de como as coisas acontecem. Então, é muito. Imagina você que veio um pouco mais distante, né? Você deve ter sentido Bem bastante. distante. É, Mas é muito bom viver, né? Tipo, é uma coisa muito mágica, assim, essa. E se permitir isso, na sim, realidade, sim, assim, sim. Eu acho assim, sabe, Bruna? Resumindo, tratamento natural é isso. É você saber se tratar e saber viver. Né? Não, não se cobrar tanto. É você utilizar as ferramentas que estão ali para você. E é isso. Né? Não complicar mais. Essa vida ela já é tão complicada. Né? Já tem tanta gente querendo puxar teu tapete, já tem tanta gente criticando. Se for querer deixar ela mais pesada, meu irmão, com certeza. vai Não mudar, dúvida. infelizmente, né? E você falando sobre cultura, puxando o gancho aqui, se a gente for olhar para a China, para a Ásia como um todo de saúde, eu te falo por ser da área, tu não vê as pessoas doentes igual é no nosso país, né? Por quê? Lá eles fazem muito trabalho preventivo. Sim, Eles começam a fazer acupuntura, eles começam a fazer práticas integrativas, né? Como forma preventiva, né? E, tipo assim, o idoso, ele não vai esperar ele ficar idoso para poder se cuidar. Ele começa a fazer antes, justamente para quando ele chegar nessa fase, ele tá bem. Tanto que é muito difícil a gente ver um idoso da China doente, né? Você vê a pessoa com 60 anos aí, mas tá lá todo durinho, caminhando, correndo. Aqui no nosso país a gente pega uma pessoa de 30 e pouco, 40 anos, todo quebrado, nossa, nem de saúde, falo. infelizmente, né? Sim, e se Por a questão gente de for para. cultura. Claro, e se a gente for parar para Hum. analisar essa questão preventiva, é algo muito interessante, porque até alguns anos atrás, por exemplo, os seus avós são vivos? Por parte de mãe, só minha avó, né? Meu avô Uhum, faleceu, certo. aí Mas os seus pais são novos. Quantos sim, anos eles têm, mais ou sim, menos? sim, sim. 40 e pouco, 50 por ali, né? Ah, São novinhos super ainda. jovens. É, Uhum, a galera, meus pais têm 70 e poucos. Eles são de uma. sim. Eu sou a última filha, então eu acabei vindo numa família que já é um pouco mais velha. Eu não conheço meus avós. Os meus Uhum, avós faleceram talvez com 50 anos, talvez menos. Então, assim, meus pais sim. estão vivendo Uhum, muito mais, graças a Deus, e com um perfeito. pouco mais de Uhum, qualidade de vida. Mas, assim, a nossa projeção é bem. Assim, tem pessoas que, acho que, eu não sei se a pessoa mais velha tem 119 anos. Eu não sei, cento e poucos uhum, anos. Então, se imagina, uhum. até alguns anos atrás, a gente tá falando aí de talvez 70, 80.
menos de 100 anos as pessoas vivem muito menos. E aí, o que, que a gente Sim, faz com isso? Sendo que a nossa comida, a gente bater isso. começa a olhar cheio de Uhum. agrotóxico, por mais que você tente comer, enfim. Uhum. Aí a gente vai ter poderia ter uma live só para isso. A gente poderia falar Uhum. só disso na próxima É, live. eu digo muito Porque é assim, muita uma ponta na coisa parte da relacionada, nutrição, né? eu digo que a gente tem três nutrição, né? Mente, corpo e espírito. Se essas três aí estão bem, a gente consegue enfrentar as adversidades da vida melhor, né? Se você está bem de saúde, se você está bem mentalmente, né? Que se você está bem fisicamente, você consegue ir para a vida pública, você consegue trabalhar, Com né? E certeza. espiritualmente também nem se fale, né? Então eu digo que são os três pilares da nutrição que eu digo que são super importantes, né? Mente, corpo e espírito, que eu sempre tento carregar comigo. Perfeito, maravilha. Que legal, Maurício, foi muito gostoso. Você quer trazer mais algum ponto? Você viu que passou uma hora, eu nem senti. Foi. Eu nem, porque meu celular nem vi a hora aqui. Para ver, né? A gente começou falando sobre uma coisa e Sim. foi. E as coisas vão se conectando, né? Então, assim, é muito legal, é muito bom. E são temas também que, na verdade, acabam se sendo, assim, muito próximos, cada um na sua dinâmica e tal, mas Sim, é sim. muito legal essa troca, é muito rica, assim, né? Porque é uma conversa mesmo. E, Ah, mas não sei se de repente você uhum. quer falar algo em especial antes da gente finalizar. Eu acabo gostando de deixar ali com uma horinha, porque senão acaba ficando muito longo, né? Sim, 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 sim. Não, então, eu queria primeiramente te agradecer, né, pela oportunidade aí da gente ter esse bate-papo com a gente, com o público, e tentar trazer um pouco, conscientizar as pessoas que o tratamento natural ele não é um bicho de sete cabeças, né? Ele é uma coisa que a gente pode fazer e não se ter tanto gasto, né? Como a gente iniciou e começou a falar lá, né? E é uma coisa que tende a crescer cada vez mais, como eu falei, é o presente e o futuro, né? Então, quem tiver antenado, consequentemente, vai conseguir ter uma vida que a gente chama de longevidade, né? Vai Perfeito. conseguir ter uma vida mais longeva através desse tipo de tratamento. É o que eu utilizo, é o que meus pais, a minha irmã, a gente utiliza aqui em casa. E em relação à saúde, a gente, graças a Deus, está bem, né? Através desses tratamentos. Eu acredito que você também tem essa experiência, né, de utilizar esse tipo de tratamento natural com você e com os seus, né, Sim. seus que eu digo da família, seus pacientes, né, e eu agradeço mais uma vez aí pela oportunidade. E como eu falei, o que precisar, eu estou por aqui. Quiser sanar a dúvida, chamar. Maurício, Perfeito. aconteceu isso, o que eu faço? Como é que você pode Legal. ajudar? Né? É, Eu isso gosto é de ser muito muito bom. solícito com as pessoas, sabe, Bruna? Muito mesmo. Eu digo muito assim, que a gente, infelizmente, nem todo mundo entendeu isso. Mas eu digo que a gente veio no mundo para tentar deixar a mochila do outro um pouco menos pesada. Né? Uhum. E eu falo em termos de todas as áreas, né? Eu não digo só de tratamento. Só que, infelizmente, nem todo mundo conseguiu chegar nessa camada ainda. Né? Alguns vão conseguir e talvez outros não. Né? Infelizmente, mas isso faz parte do processo do ser humano. Com certeza. Não, isso é muito bonito, porque no geral, a gente olha também tudo muito. Tudo tem custo, né? Então, assim, eu entendi perfeitamente o que você está falando, né? E agradeço, eu já Uhum. percebi tua abertura Uhum. mesmo, tanto que a gente Sim, acabou conversando, né, do evento para cá e trocando e tal. Isso é sim, muito rico, muito sim, importante. sim. E é muito bom quando a gente encontra pessoas que sabem aproveitar disso, né? E não acabam usando a nossa boa vontade, né? Então, eu acho que isso é uma coisa super tranquila com relação Sim. à nossa troca aqui. E eu também concordo contigo, né? Eu acho que a gente tava até atendendo uma paciente mais cedo, e aí eu Uhum. comentei com ela, né? A gente tava falando sobre postagem, ela tá começando também Sim, a atender, e teve sim. uma troca bem interessante, assim, porque assim, existe um receio de iniciar. E ela falou pra mim, nossa, eu Com gosto do teu certeza. conteúdo, porque você traz pra gente informações que dá pra gente Uhum. aplicar. E aí eu falei pra ela, você sabe que essa semana mesmo eu tava vendo algumas pessoas falando que Uhum. conteúdo de graça não paga boleto. Beleza, mas não é todo mundo que me segue que vai comprar comigo. Se de alguma É. forma, alguma Uhum. coisa que eu coloco ali traz um norte para essa pessoa, faz ela pensar para uma nova perspectiva, de alguma Sim, sim. forma, eu não posso só pensar em financeiro também, né? É. Eu tô Uhum. aqui exatamente como você trouxe, né? Deixar a mochila Sim, um pouco mais leve. Porque com às certeza. vezes você não precisa Uhum. que alguém resolva a tua vida. Mas às vezes uma palavra amiga, uma coisa que a pessoa te direciona, ela já vai estar te dando um norte, já vai te Uhum. facilitar muito, né? Sim, Então, sim, sim. quantas vezes já fizeram isso comigo? Talvez as É. pessoas não saibam.
Então, É. acho que não custa, né? A gente, nos minutinhos do nosso dia, tentar fazer um pouco disso. Eu acho que é o que está faltando em muita gente, sabe, Bruno? Eu digo assim, no lugar do ser humano estar preocupado, não estou dizendo que não é importante. Tem artigo científico ou não tem? É comprovado ou não é? Vai cuidar da sua vida, vai ajudar alguém, né? Eu acho que se as pessoas olhassem mais para esse lado, o mundo não estaria do jeito que está, né? Pelo menos eu penso dessa forma, tá? Sim, sim. Mas é legal o jeito Uhum. que você trata essa questão. Né? Porque aquilo que a gente dá Uhum. holofote cresce. Com certeza, com certeza. Então, mas é muito engraçado, né? Porque tem certas coisas que na primeira vez que acontece, você fica muito Uhum. chateado, muito triste. Depois você pega aquilo e você fala assim, ó, vou usar isso aqui a meu favor, porque no final dos contos não vai É levar a tipo lugar isso. nenhum, né? Olha, que nem o digital, como você falou. Tem tanta gente que está entrando no digital, meu Deus, eu preciso fazer dinheiro. Calma, meu amigo, não é assim não. A gente não consegue as coisas do dia para a noite, né? O digital, ele é só o looping, ele não é tudo, né? Como a Sim, gente falou, o dinheiro, ele é bom, ele é necessário, mas ele é um pilar, ele não pode ser tudo. Se você deixa o dinheiro dominar você, ferrou. é verdade, é verdade. Ele é uma energia muito importante de troca, mas aí a gente entra numa questão também, que eu sei que a gente já vai já encerrar, mas eu Uhum, queria só comentar uma coisa, assim, né? O dinheiro, se você for parar para analisar, olha o tanto de gente que, teoricamente, se a gente for julgar, faz coisa uhum, errada e tem, né? Então, assim, uhum. sem tirar agora, vamos tirar a questão de julgar. Essas Sim, sim, pessoas, elas sim. só Uhum. compreenderam como a energia do dinheiro funciona. Então, Funciona. assim, qualquer um pode ter dinheiro, porque é uma energia. E É, aí, no final das contas, às não é vezes a gente problema, né? fica, Uhum. né, assim, Uhum. se batendo Sim, com relação a isso, por uma questão de crença, por uma questão da gente olhar melhor para alguns pontos, sendo que talvez ajudando o outro, eu acesso essa frequência, com né? Então, certeza. enfim, mais Uhum. um assunto que não é uma live só sobre isso. É isso aí, com Com certeza, mas é certeza. isso aí. Mas legal, quero agradecer quem esteve aqui com a gente presente também. Vou deixar a live gravada conforme me pediram aqui. Maurício, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela tua simpatia de trazer aqui os aspectos, pela tua abertura. E você é muito bem-vindo. Se surgir, de repente, né, algum outro tema, alguma outra coisa, a gente grava outros conteúdos aí. E obrigada mesmo, né? Obrigada pela essa oportunidade. Eu agradeço. Muito obrigado mesmo, como eu falei, precisando, é só chamar aqui no direct ou lá no meu número, né? Tem meu número. E a gente está Perfeito. aqui para tentar se ajudar um ao outro no que a gente pode, Com né? certeza. E a recíproca é verdadeira. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, tá bom? Então, show. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.